Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos aí saudáveis e recuperados após uma semana dura aí de provas, imagino que não só da minha disciplina. Bem, nós vamos então, a partir de agora, retomar o estudo do inventário que foi iniciado há 15 dias atrás. Bem, na primeira aula a respeito de inventário, nós tratamos de fazer algumas considerações relacionadas não apenas ao direito processual, mas sobretudo relacionadas com o direito material. Nós identificamos o momento da abertura da sucessão, conceituamos o espólio, vimos que se trata de um ente despersonalizado, porém com capacidade processual para litigar tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Distinguimos a herança do Montemor, vimos bens que não se sujeitam a inventário, falamos do inventário negativo, enfim, demos aí um quadro geral a respeito do surgimento do espólio e das consequências jurídicas principais que a abertura da sucessão produz. A partir de agora, nós vamos nos voltar mais para o direito processual. Nós vamos falar especificamente sobre o procedimento do inventário, ação de procedimento especial de natureza contenciosa, certo? E vamos começar, evidentemente, pelo começo, falando da competência. Qual foro deve processar a ação de inventário? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que o inventário e a partilha de bens situados em território brasileiro são de competência exclusiva da Justiça brasileira, de acordo com o que prevê o artigo 23, inciso 2 do CPC. Consequentemente, será proibida a homologação pelo STJ de sentença estrangeira que trate de inventário e partilha de bens situados no Brasil. Vocês sabem, o STJ é o Tribunal Superior que detém competência para homologação de sentenças estrangeiras a fim de que elas possam produzir efeitos no território brasileiro. Ocorre que sentenças estrangeiras que cuidem de inventário e partilha de bens situados no Brasil não podem ser homologadas pelo STJ. Se o STJ, por algum motivo, homologar uma sentença que cuide desses temas, essa homologação será nula. Cabe à Justiça Estadual Comum o processamento dos inventários. A competência territorial é fixada pelo artigo 48 do CPC. Eu vou ler aqui o artigo 48 para que nós possamos comentar em cima. Diz lá o 48 do CPC. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação, a anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente o foro de situação dos bens imóveis. 2. Havendo bens imóveis em foros diferentes qualquer destes. E 3. Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Então, vamos tentar resumir aqui o que diz o artigo 48 do CPC. Percebam, de início, que o legislador procurou criar um juízo universal para
cuidar das ações que envolvem o espólio da pessoa falecida. Em princípio, todas as ações relacionadas com o espólio, concernentes a inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de testamento, impugnação, anulação de partilha extrajudicial, e toda e qualquer ação que o espólio for réu, devem tramitar no foro do domicílio do autor da herança. Então, vamos imaginar, o falecido morava em Santos, tinha o seu domicílio em Santos. Se tinha o domicílio em Santos, o inventário, em princípio, será distribuído a uma das varas competentes do município de Santos, da comarca de Santos, melhor dizendo. Na comarca de Santos, nós temos varas especializadas em temas relacionados à família e sucessões. Portanto, o inventário será distribuído para uma dessas varas com competência específica em razão da matéria. Há comarcas que não possuem varas especializadas em família e sucessões. Nesse caso, a ação será distribuída a alguma das varas com competência cível, certo? Se não houver nem divisão entre cível e criminal, será distribuída para uma das varas judiciais daquele foro do domicílio do autor da herança. Ah, mas o autor da herança tinha mais de um domicílio. Ele tinha um domicílio onde ele residia e um domicílio profissional em cidades diferentes. Ele tinha a residência fixa dele e domicílio pessoal da família em Santos, mas tinha o seu domicílio profissional na cidade de São Paulo. Se o decujus tiver vários domicílios certos, a competência para o processamento do inventário será de qualquer um deles, a ser definida pela prevenção. Então, nós veremos, os herdeiros poderão escolher tanto o domicílio da residência quanto o domicílio profissional para propor a ação de inventário. Ela poderá, no nosso exemplo, ocorrer tanto na comarca de Santos quanto na comarca da capital do estado. Se porventura o falecido não possuir domicílio certo, será competente, segundo o parágrafo único, o domicílio do foro da situação dos bens imóveis. Uma das varas da comarca onde estiver situado os bens imóveis componentes do espólio. Se houver bens imóveis integrantes do espólio situados em comarcas diferentes, em foros diferentes, qualquer uma dessas comarcas será competente para o processamento do inventário. Se não houver bens imóveis, o foro de qualquer o foro do local de qualquer dos bens do espólio será competente para o processamento da ação. Então, em princípio, a competência territorial será definida pelo domicílio do falecido. Apenas se não houver domicílio certo, é que o foro da situação dos bens imóveis passará a ser competente para o processamento. Se não tem bens imóveis, o foro do local de qualquer um dos bens do espólio poderá ser responsável pelo processamento. Agora, é importante aqui deixar claro que, tratando-se de competência territorial, a sua natureza é relativa, admitindo, portanto, prorrogação. Ou seja, o inventário pode acabar sendo processado num foro que não guarde correspondência ao domicílio, aos bens imóveis ou ao local de qualquer outro dos bens do espólio. Não havendo impugnação dos herdeiros, no momento processual adequado,
a competência desse foro irá ser prorrogada, dada a sua natureza territorial e, portanto, relativa. Ok? Bem, prazo para abertura do inventário. O artigo 611 do CPC cuida desse tema. Segundo o 611, o processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou a requerimento da parte. Então, há um prazo legal para a abertura do inventário. O prazo para a abertura do inventário é de 2 meses contados da abertura da sucessão. Ou seja, dentro de 2 meses do falecimento do de cujos, é preciso que algum dos seus herdeiros, vocês verão, existe uma legitimação concorrente aí, deverá requerer a abertura do inventário. Uma vez aberto o inventário, em princípio, ele deve ser ultimado, ou seja, ele deve ser concluído em 12 meses. No entanto, aqui admite-se que o juiz prorrogue esses prazos, ou de ofício, ou a requerimento da parte. Há inventários, e isso vocês constatarão na vida profissional de vocês, que por compreenderem uma grande quantidade de bens e por envolverem uma grande quantidade de conflitos entre os herdeiros disputando esses bens, não conseguem ser concluídos num prazo tão curto, entre aspas, esse prazo de 12 meses previsto na legislação, no CPC, no 611. Nesses casos, muitas vezes, o próprio juiz determina a prorrogação do inventário ou qualquer das partes envolvidas, qualquer dos herdeiros envolvidos, pode solicitar ao juiz que determine a prorrogação desse prazo inicial de 12 meses. Ok? Se não houver o ajuizamento do inventário no prazo de 2 meses contados da abertura da sucessão, as partes, os herdeiros, ficarão sujeitos a uma multa que pode ser estabelecida pela legislação de cada Estado. Há até uma súmula do STF a respeito desse tema, que diz o seguinte, a súmula 542. Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário. Aqui no Estado de São Paulo, a multa é de 10% sobre o valor do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações, que é um imposto de competência dos estados. Essa multa de 10% ela pode ser levada até 20% se houver o decurso de mais de 180 dias entre a abertura da sucessão e o ajuizamento da ação de inventário. Então, passados 2 meses sem abertura do inventário aqui em São Paulo, 10% de multa sobre o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Se o atraso for superior a 180 dias, a multa passa de 10% para 20% do valor do ITCMD. Ok? A lei estadual que cuida do ITCMD e que estabelece, que regulamenta essa multa imposta pelo atraso na abertura do inventário é a Lei Estadual 10.705 de 2000. Né? O artigo 21 diz o seguinte: o descumprimento das obrigações principal e acessórias instituídas pela legislação do Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, fica sujeito às seguintes penalidades. 1. No inventário e arrolamento que não for requerido dentro do prazo de 60 dias da abertura da sucessão, o imposto será calculado com acréscimo de multa equivalente a 10% do valor do imposto. Se o atraso exceder a 180 dias, a multa será de 20%.
que nós temos que nos lembrar que essa penalidade decorre da legislação estadual. É possível que em outros estados da federação o valor da multa, né, aplicada pelo descumprimento do prazo do artigo 611 seja até de um valor, de um percentual maior, né? E tem uma outra base de cálculo. No estado de São Paulo, vigora essa multa de 10% se o atraso não for superior a 180 dias, porque aí passa a ser de 20% sobre o valor do ITCMD. Uma questão que passou batido a respeito da competência. Imaginem alguém que deixou bens tanto no território brasileiro quanto em outro país. Vamos citar como exemplo aqui o sujeito que é descendente, muito comum até, sujeito que é descendente de portugueses, veio quando criança para o país, para o Brasil, fez toda a vida aqui no país, constituiu família, teve filhos, netos, desenvolveu aí uma atividade econômica, era empresário e ao longo da vida também adquiriu alguns bens situados no território português, na sua pátria natal. Morreu. Tem bens aqui e tem bens lá. Posso fazer o inventário dos bens que se situam fora do país, em Portugal, aqui no Brasil? Você pode, não há nenhuma restrição para isso. Resta saber se a legislação portuguesa, assim como a brasileira, vai admitir que inventário de bens situados no seu território, em Portugal, possa ser realizado em outro país. Nós vimos que a legislação brasileira não admite que o inventário de bens situados no país seja feito no exterior, né? Artigo 23, inciso 2, como nós comentamos no início da aula. É possível que a legislação, no nosso exemplo de Portugal ou de qualquer outro país, também não admita que inventários e partilhas de bens situados em seus respectivos territórios sejam feitos em outro país. Então, será necessário analisar-se o ordenamento jurídico daquele outro país onde estão situados os bens do falecido, ok? Apenas para que isso fique claro e não reste nenhuma dúvida aí sobre esse tema. Bem, passemos então a falar sobre a legitimação para a abertura do inventário. Prioritariamente, tem legitimação para requerer a abertura do inventário aquele que estiver na posse e administração dos bens do espólio, que também é conhecido e nomeado pela lei como administrador provisório. Isso consta do artigo 615 do Código de Processo Civil. O Código Civil, no artigo 1797, elenca quem poderá ser administrador provisório. Diz lá o 1797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente 1. Ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. 2. Ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. 3. Ao testamenteiro. E 4. A pessoa de confiança do juiz na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Vejam, pessoal, a abertura da ação de inventário
onde haverá a nomeação do inventariante, que será o representante do espólio em juízo, muitas vezes decorre um lapso de tempo. A abertura do inventário não se dá no momento imediatamente seguinte à morte do falecido. Nós acabamos de ver que o artigo 611 do CPC diz que é possível a abertura do inventário sem que o espólio, os herdeiros sofram qualquer sanção, em até 60 dias, em até 2 meses, melhor dizendo, da abertura da sucessão. Então, pode ser que entre a morte e o ajuizamento da ação de inventário surjam problemas, surjam situações em que o espólio precise ser representado por alguém. Será necessário muitas vezes que alguém representando o espólio tome algumas atitudes, resolva certas questões importantes, até para a preservação dos direitos dos herdeiros, antes do ajuizamento da ação de inventário e a nomeação do inventariante. Em princípio, quem terá legitimação para agir em nome do espólio até que seja nomeado um inventariante é o chamado administrador provisório. Administrador provisório que vai ser escolhido entre aquelas pessoas indicadas pelo artigo 1797 do Código Civil. Então, se o falecido era casado ou vivia em união estável ao tempo da morte, será o cônjuge ou companheiro o tal do administrador provisório da herança. Prioritariamente. E a escolha justifica-se pelo fato do cônjuge ou do companheiro que vivia com o falecido ao tempo da sua morte ser certamente a pessoa mais próxima, aquela que tem mais condições de saber da situação patrimonial do falecido, aquela que pela proximidade tinha mais informações, presume-se, né, que tinha mais informações sobre os bens, sobre os direitos que o falecido em vida havia adquirido, se, por exemplo, tinha seguro de vida, tem lá todos os carnês de impostos prediais dos imóveis que o falecido deixou. Muitas vezes era quem controlava a movimentação financeira do falecido ou da falecida, enfim. Pela proximidade, o cônjuge ou companheiro que convivia com o de cujus à época do falecimento será naturalmente o administrador provisório da herança. Se não tiver, se o falecido ao tempo da morte não tinha cônjuge ou companheiro que convivia com ele, o juiz nomeará como administrador provisório. Melhor, o juiz nomeará não, porque o juiz vai nomear o inventariante, mas será considerado administrador provisório o herdeiro que esteja na posse e administração dos bens. O que é posse e administração dos bens? É aquele que, tão logo ocorrido o falecimento do de cujus, tomou para si a responsabilidade de resolver as questões mais urgentes relacionadas ao seu patrimônio. É aquele que, por exemplo, tomou as providências junto às instituições financeiras onde o falecido tinha dinheiro
guardado para a preservação desse dinheiro. Era aquele que ficou na posse do imóvel deixado pelo falecido, tão logo ele partiu. É aquele que tomou a frente, né, na administração do patrimônio que foi deixado pelo falecido. Essa pessoa, naturalmente, em função do exercício de poderes de fato sobre os bens integrantes da herança, passa a ser considerado administrador provisório. Agora, se vários herdeiros, após o falecimento, tomaram a frente na posse e administração dos bens, porque haviam muitos bens deixados pelo falecido, porque um sozinho talvez não tivesse capacidade para resolver todas as questões relacionadas aos bens, será escolhido entre esses herdeiros o mais velho. O mais velho entre os herdeiros que estiverem na posse e administração de bens deixados pelo falecido será considerado administrador provisório. Se não tem cônjuge, companheiro que convivia ao tempo da abertura da sucessão, nem herdeiro que tenha exercido a administração e posse dos bens, será o testamenteiro, né? Aquele responsável pela elaboração do testamento a pedido do falecido, que assumirá essa função. E se nenhum desses puder ser administrador provisório, será nomeado pelo juiz, a pedido de algum interessado, alguma pessoa para representar o espólio até que seja requerida a abertura do inventário. Segundo o CPC, cabe ao administrador provisório a representação ativa e passiva do espólio até que ocorra a instauração do inventário e a nomeação do inventariante. Segundo, aí, o 613 e o 614 complementam. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que por dolo ou culpa houver dado causa. Então vejam, além de representar ativa e passivamente o espólio, o administrador provisório ele tem a obrigação legal de trazer ao acervo, ou seja, informar ao juízo do inventário todos os frutos que porventura tiver recebido em nome do espólio desde a abertura da sucessão. E, evidentemente, direito também ao reembolso das despesas que houver realizado para a administração do espólio, desde que essas despesas sejam necessárias e úteis. Portanto, vamos imaginar, o falecido deixou vários imóveis alugados e até a abertura do inventário e nomeação do inventariante, o administrador provisório, vamos imaginar o seu cônjuge, ficou encarregado de cobrar de cada um dos locatários desses imóveis os aluguéis devidos. Esse administrador provisório, no caso o cônjuge, terá de prestar contas da sua atuação nesse período até a nomeação do inventariante. Ele é obrigado a informar tudo aquilo que ele recebeu, todos os frutos civis, no nosso exemplo, que ele recebeu durante esse período em que administrou provisoriamente o espólio. Se ele teve que fazer alguma despesa para poder cobrar esses devedores, esses locatários, ele vai ter direito, evidentemente, de ser reembolsado, porque ele está atuando não no interesse próprio, mas no interesse de todos os herdeiros. E durante esse período também em que ficar responsável pelo espólio,
Ele vai responder, evidentemente, por todos os prejuízos que por dolo ou culpa houver dado causa aos demais herdeiros. Ok? Bem, então paramos por aqui. No próximo vídeo prosseguimos aí com a análise.